Então, bem-vindos e bem-vindas a esse nosso Hora de Pausar, a última sessão dessa série dos três pilares do nobre caminho óctuplo, né, desse caminho que o Buda ensinou de 8 passos. E ele se divide em três, né, os pilares da ética, as ações que a gente faz para cuidar da nossa ética, que a gente falou na primeira sessão, as ações, as escolhas hábeis para cuidar da nossa concentração, a nossa atenção plena, as nossas práticas de cultivo da introspecção, de fazer as coisas com calma ou atentos, atentas, de fazer as escolhas, né, com presença. E hoje a gente vai para esse último pilar, que é o pilar da sabedoria, ou da compreensão, ou do discernimento, né? A palavra que vocês acharem que cuida melhor aí do significado, mas é um pilar mais voltado para ações, escolhas, métodos que a gente usa para desenvolver essa mente, né? Essa capacidade de ver melhor, né? De escolher melhor. Então é como se fosse, voltando à metáfora, a ética é a base da casa, o chão, as fundações. Se eu penso, falo, ajo e tenho um trabalho que ajuda a estruturar a minha ética, tenho uma rotina, né, que ajuda a cuidar da minha ética, provavelmente eu tenho um solo bem firme na minha casa. Independente do furacão, do terremoto, do vendaval, da tsunami, a casa fica, né? A ética é essa base. E tem as paredes dessa casa que protegem ela dos ventos, né, que deixa a gente quentinho ali dentro, protegido, que é a concentração, a atenção plena, as práticas que eu faço na minha rotina, na minha vida, que me ajudam a manter uma direção, né, nessa mente, um foco, um cuidado atento, gentil com tudo que eu falo, penso e ajo, né, mas mais no sentido de práticas de introspecção, práticas de redução da aceleração, práticas de redução da paixão, no sentido de muito movimento o tempo inteiro. Então, essas práticas ajudam a criar uma parede, né, que protege o que está ali dentro e é precioso, né? Senão vem um vendaval e leva tudo, né? E o telhado, que é a sabedoria, que é essa terceira base, que protege a casa da chuva, né? Que protege a gente das intempéries, das coisas que acontecem fora do nosso controle, que às vezes a mente fica confusa, não compreende o que está acontecendo, não compreende quem eu sou, não compreende que estado emocional está chegando agora, não compreende que existe a finitude e a impermanência, não compreende que o sofrimento também faz parte da vida, né? E a alegria também faz parte da vida, mas que eles são fenômenos, né, que surgem e passam. Então, se essa sabedoria não está estável, se o telhado não está bem preso, se as telhas não estão bem colocadas, o que acontece? Pinga-pinga, né? Tem que botar um balde no meio da sala, né? Começa a chover dentro da sala. Molha o computador, né? Quebra tudo, porque a chuva vai entrar por cima, né? Então, como é que está o nosso telhado, né? Como é que está a nossa capacidade de manutenção de sabedoria? A gente tem cultivado sabedoria? De que maneiras? Então, hoje a gente vai entrar nisso, mas vamos fazer uma praticazinha de 15 minutos para adentrar nesse tema por um viés mais experiencial, né? Que é o que a gente faz aqui, de maneira a tocar nisso, primeiro nesse corpo, nessa mente, aqui agora, né? Onde é que está a sabedoria aqui agora? Então, esse é o convite. Depois a gente vai para essa parte mais intelectual, né? Das referências, das palavras, da linguagem, das perguntas, das análises e dos exemplos que ajudam a entender. Tudo bem? Podemos fazer assim? Então, convido vocês a escolherem uma postura que cuida de vocês nesse momento, ajustarem essa postura, pés, pernas, mãos. Nota se você precisa de algum apoio para os seus pés, se eles estão sentindo o chão. Nota se as costas precisam de uma almofada ou se onde você está não tem acesso a isso também.
tudo bem. A gente aceita as condições que estão, mas também podendo fazer algum ajuste. Se precisar fechar uma janela, fechar uma porta, beber um gole da sua água, faz aquilo que cuida de você nesse momento. Isso já é sabedoria. Sabedoria de oferecer compaixão também para si. Eu convido a alguns movimentos suaves, como a gente faz aqui, para trazer presença, né? Claro, quem está num lugar que não dá para fazer os movimentos, eu sugiro fazer pequenos movimentos só discretos, né? De repente nas mãos, nos pés. A gente pode começar só fazendo algumas respirações aqui, de olhos abertos ainda, notando o espaço, percebendo o espaço onde a gente está, notando as cores, notando as formas, percebendo se há segurança nesse espaço. Sem entrar nas histórias que os objetos contam, mas apenas notando o espaço como um espaço. E aos poucos chegando no corpo, e quem sabe abrindo e fechando os dedos dos pés e das mãos. Talvez seja um movimento bem pequenininho, mas ele exige um abrir, espalhar os dedos dos pés e das mãos e contrair. E junta a sua respiração nesse movimento. Como é que é inspirar, abrir, 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 abrir. E exalar, fechar, 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 fechar. E fazer mais umas 3 vezes no seu ritmo. Integrando o movimento, intenção, respiração. E parando, 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 deixando os pés e as mãos descansarem, sentindo a sensação neles, se há calor, se há alguma pulsação, ardor, tranquilidade, agitação. Devagar trazemos as mãos nos braços e damos um contorno suave, apertando e soltando os braços. Um movimento lento, presente, consciente. Temperatura do braço, textura. E com essa qualidade de gentileza, a gente vai para as mãos e oferece também para as mãos. Como é apertar um pouquinho todos os dedos juntos. Palma. Sentir a temperatura. Deixando o ar sair. E talvez trazer a mão no rosto e apenas oferecer algum toque que seja agradável. E respirar aí. Notando a temperatura do rosto, a forma. Se é agradável tirar um pouco a luz dos olhos. E aqui pertinho da entrada do ouvido, apenas um toque aqui na moedinha na entrada do ouvido. E apenas empurrar essa moedinha um pouquinho para dentro, sem machucar. E respirar aí. Os pontos do ouvido, onde passa o nervo vago aqui por fora do ouvido, na parte mais próxima da mandíbula, apenas dando um toque.
E se quiser mover um pouquinho essa pele em volta do ouvido, ouvir o som. E se quiser massagear ou puxar suavemente o ouvido, a orelha. E pousando a sua mão, se quiser, no pescoço, nos ombros e oferecendo um toque estável, presente, num lugar que você sinta que é seguro, agradável, confortável. Deixando todo o ar sair. E suavemente terminando, se quiser, com a mão no centro do peito, embaixo do ventre, só se oferecendo uma presença na frente do corpo. Deixando que as mãos descansem onde elas quiserem, se quiser deixar uma mão sobre a outra. Ou os dedos entrelaçados, se assim for seguro, confortável. Conscientes de que chegamos aqui, notando a sensação do corpo depois desses toques, desse novo ritmo da respiração que talvez esteja aí. E pausamos em companhia, trazendo curiosidade e atenção ao contato desse sentar na cadeira, desses pés no chão. E talvez do que se move no corpo quando a respiração acontece. Interrompemos esse constante planejar, fazer, e trazemos essa intenção de só observar, com abertura, com compaixão, sem julgamento, crítica. Ou pelo menos amaciando um pouco esse julgamento, essa crítica que às vezes surge na mente. E pausar talvez seja acompanhado de um amaciar. Talvez a expiração seja um convite para relaxar qualquer tensão no rosto, nas mandíbulas, nos olhos. E a cada expirar, uma camadinha a mais vai amaciando, soltando, em volta de uma coluna digna, viva, ombros, braços, mãos, que confiam, talvez, em amaciar mais um pouco.
E talvez seja possível notar uma luminosidade nos olhos, ou a luz ambiente desse quarto, ou sala, ou local onde está. Talvez a temperatura desse espaço, o ar que toca a pele. Pausando e amaciando aí cada respiração. E talvez possamos notar que sensações passam, notamos e elas mudam ou aumentam, diminuem. Talvez quando o ar sai, notamos que algo macia recolhe no abdômen, tórax, e depois expande de novo. Talvez até algum barulho na roupa ou sensação, contato com a roupa. Os sons lá fora também são impermanentes, eles aparecem, param, aparecem, param. E talvez surja algum incômodo ou irritação, inquietação. E talvez o incômodo amacie um pouco e depois volta. Notamos, observamos. Sem a ilusão de que existe um eu que vai controlar tudo, mas é uma consciência que observa, sem alimentar um interferir, sem apertar em volta da experiência. Amaciando, criando espaço. Quanto de sabedoria existe em compreender isso, que as coisas passam, incluindo pensamentos, sensações, fatores externos. O quanto de sabedoria existe em reconhecer que existe incômodo, ter a capacidade de perceber o incômodo. Quanto de sabedoria existe em
não controlar ou acreditar que é possível controlar todos os incômodos ou controlar todos os fenômenos à nossa volta. Quão liberador pode ser compreender essas três coisas. Notando a sensação que surge nesse momento. Pausar, relaxar. E abrir para esse momento. E suavemente no seu tempo, percebendo o estado mental e físico e se oferecendo. Se quiser fazer algum movimento, alongar ou massagear, flexionar o corpo, o que você sentir que o corpo precisa. Notando de onde nasce o movimento, se ele é acompanhado de respeito, gentileza. E ao abrir os olhos, se quiser abrir, notando como vai chegar com os olhos na tela e como as imagens surgem, né, nos olhos, qual a direção que os olhos seguem. Talvez a gente possa abrir algum instante aqui, se alguém quiser comentar algo da sua prática, mantendo essa qualidade de atenção plena, do pausar e relaxar enquanto fala. Lembrando que a prática continua mesmo quando os olhos se abrem. E se quiser trazer alguma palavra, sensação sobre a tua prática ou dúvida, comentário. E aí eu sigo depois no nosso tema. Senão a gente deixa para o finalzinho. Então, continuo e a gente deixa a abertura para o final, tá bom? Então a gente vai falar hoje sobre isso que a gente acabou de fazer, né? Se fazer perguntas sobre existe sabedoria em perceber, em compreender os fenômenos à nossa volta e dentro da gente? O que é sabedoria, né? E nessa prática de hoje eu apontei para três características, né? A característica 1 de que as coisas são impermanentes, né? Enquanto eu praticava aqui, o meu casaco fazia tch, tch, tch. Quando eu respirava, eu ouvia o som, né? Eu ouvia o som do carro, sentia às vezes a saliva descendo na garganta, vendo esses fenômenos acontecendo, né? E se dando conta, isso é impermanente. Veio um pensamento, passou, impermanente. E aí em seguida eu convidei a notar que existe incômodo, existe dukkha, né?
Às vezes vem uma sede, ou vem uma pessoa falando alto ali fora, ou um pensamento falando alto aqui dentro. Dukkha, existe esse, né? Dukkha também tem um símile da carroça, quando o eixo está quebrado e aí a gente anda na carroça, ela faz clact, clact, né? Quando tem algo que incomoda, existe sofrimento, né? Faz parte da vida. Por causa da impermanência, talvez, né? Que se fosse tudo permanente, bonitinho, estável, gostosinho, não existiria dukkha, né? Ou existiria tédio, né? Que é uma forma de dukkha. E o terceiro ponto, né, a terceira característica que a gente vê na existência em tudo é não há um eu fixo que controle tudo. E essa talvez seja mais difícil de realmente compreender, porque tem sempre uma crença de que, ai, se eu der um jeitinho aqui, né? Ai, será que eu não consigo mudar aquela outra pessoa? Ai, tem um jeito, né? Eu posso resolver. E sim, em muitos casos, esse ser, né, mente e corpo, consegue resolver, planejar, controlar, ajustar muita coisa à sua volta. Mas basta ver uma coisa muito simples, como, não sei, os cabelos brancos nascendo, as rugas, um dente que dói, que a gente vê que não é num passe de mágica e esse eu não consegue resolver tudo. Às vezes ele vai ter que lidar com uma aceitação de que aquela dor ela vai permanecer um pouco mais, ela aumenta, ela diminui, né? Isso não significa que a gente não vai intervir na realidade, mas que essa intervenção não é feita com a crença de que eu resolvo, vai ficar tudo bem, né? Ou que um ser superior vai resolver. Existe essa compreensão mais profunda, né? De que esse ser é fenômeno também, né? Que ele não é um eu fixo, né? E potente a ponto de controlar tudo. Enfim, falando em palavras mais simples, o que a gente vai ver aqui no nosso slide. Ui, desculpa, acho que eu trouxe a página errada. Deixa eu ver aqui aonde está a página certa. Acho que eu vou ter que dar uma mini pausa aqui na gravação, só um minuto. Encontrei. Então a gente vem vindo aí na nossa conversa, né, sobre ética, concentração, sabedoria. E hoje a gente entra no ponto da sabedoria. Então a gente faz algumas perguntas, né, para começar. Como definimos sabedoria? Qual é o seu papel e a importância? O que ela permite? Como cultivá-la? Eu gosto sempre de começar com vocês, né? Esse estímulo que a gente pensa por nós, porque aqui tem sabedoria. Vocês que estão aqui têm suas práticas, já vêm se autoconhecendo, já vêm buscando conhecimento em outras tradições também, né? Aprenderam com a sua mãe, seu pai, sua tia, sua professora, sua avó, né? Com as pessoas na rua, com seus filhos, né? Que tem sabedoria, muita, né? As crianças. Acredito que às vezes mais do que a gente, em alguns pontos, né? São mais curiosos, pelo menos, né? Fazem mais perguntas sem vergonha, né? Então, queria saber de vocês, se vocês quiserem explorar em breve, né? Um minutinho cada um, quem quiser. Como você define sabedoria? Qual a sua importância? O que é para você sabedoria? Como ela te ajuda? A imagem de vocês não vai ser gravada, tá? Só a voz, pelo que eu entendo aqui do Zoom. Alguém quer apoiar? Oi, bom dia. Eu acho que tem a ver com a reação. É o que a sabedoria tem a ver com a gente pensar antes de reagir a um estímulo do ambiente, tem a ver com como a gente se relaciona com as coisas. Acho que a sabedoria é um filtro. Para mim, o que me ocorre agora é isso. Obrigada. Obrigada, Elisa. Muito bom, obrigada.
Ah, ah, é, entender sabedoria como um filtro, como a Elisa acabou de dizer, realmente me parece muito importante, faz muito sentido para mim também. Obrigada, Laura. Mais alguém? Então, se alguém quiser depois intervir, só levanta a mão ou abrir o microfone e a gente segue. Mas sim, né, faz sentido para mim também essa sabedoria como algo que filtra, né? Parece que ela filtra ações que são movidas principalmente por ignorância, né? Quando a sabedoria ela é quase também como uma luz, né? Um outro símile que o Buda usa muito, que ajuda a gente a enxergar melhor, né? Você está num quarto escuro, você entra, você esbarra na mesa, deixa cair o copo, né? Você está no escuro, não dá para ver nada, aí você acende a luz, fica tudo mais claro, você compreende onde está a mesa, onde está o copo, né? Então, a sabedoria ela é um fator que permite escolher, me permite se relacionar com as coisas realmente de uma maneira mais hábil, né? Com menos enrolação, menos emaranhamento, né? Menos sofrimento, talvez. Então, ela tem essa qualidade de discernir o que é uma coisa, o que é outra coisa, o que é hábil, o que é inábil, né? O que é apego, o que é aversão, o que é eu, o que não é eu. Então, essa qualidade de discernir as coisas, ela é importante. A criança, desde pequena, já aprende isso, né? A bolinha azul entra no buraquinho azul, né? Aqueles brinquedos de montar, de relacionar, tem a ver com isso, né? E qual o papel dela? A gente vai usar aqui, como vocês estão falando, a sabedoria com o intuito de cuidar da vida, né? Com o intuito de cuidar de si, do outro, com o intuito de para que a gente usa sabedoria? Dá para usar sabedoria também para machucar? Né? Aí a gente traz a palavra conhecimento, talvez, né? Se eu compreendo muito como um público funciona, compreendo o seu querer, o seu desejo, eu posso usar essa sabedoria de aprender sobre a psicologia, a mente, para usar de uma maneira que machuca, inábil, ou apenas para eu ter benefícios? Sim, mas isso é sabedoria, né? Na ideia do Buda, Panya, na ideia do que o Buda está trazendo, ou que outras tradições trazem? Provavelmente não. Então a gente começa a ver que Panya está ligada à ética também, né? Então, de novo, essas três coisas estão se encontrando. Eu preciso agir com ética, trabalhar minha atenção plena, a qualidade da minha mente, para não ser uma mente também completamente errática, para eu conseguir desenvolver sabedoria. E esses três juntos viram ingredientes poderosos na mente de a sávaka, né? Quando vocês falam alguém que está em treinamento, esses três se ajudam, né? E permite que a gente encontre um caminho de liberdade, um caminho mais hábil de viver em comunidade, de viver num mundo impermanente, porque é isso que a gente está agora, né? Quem sabe em algum momento a gente vai para um outro mundo, mas agora é isso, né? É o sansarão sem fronteiras. É aqui que a gente nasceu, né? E aí a gente vai para as definições clássicas, né? Um conhecimento adquirido no nível experiencial, ele é chamado de sabedoria, panya. Viver uma vida virtuosa, praticar meditação são condições necessárias para obter panya. Atenção plena, concentração como condição de desenvolvimento de panya. E é bonito essa palavra, né? Panya, né? Pa vem de superior, é uma coisa que é superior, né? Que tem um prestígio, que tem um nível de sutileza que é melhor. Inha vem de conhecimento, vinhana, né? O conhecimento, sabedoria, sanya, percepção. Então, todas essas palavras com o prefixo nha ou inha
Em Pali, ele vem dessa raiz de conhecimento, discernimento, aponta para isso, e a gente vai ver isso no sânscrito também, em algumas palavras, já que o Pali é uma língua meio, como é que a gente chama? O Esperanto, né? Aquela língua que é feita de um pedaço de várias línguas. E eu achei bonito isso, saber que o Pali é uma língua que, na verdade, ninguém sabe que língua o Buda falou, não tem uma fita cassete, né? Nem um vídeo do Buda falando, mas se entende que ele falava uma língua que era compreensível para quem já tinha estudado sânscrito, para quem morava em qualquer região ali do norte da Índia. Então ele tentava já falar de um jeito que diversos públicos pudessem entender, né? Mas hoje em dia o Pali ele é até usado entre os monges, né? Quando o monge do Sri Lanka encontra o monge de Mianmar, um não fala singalês, o outro não fala a língua de Mianmar, aí o que que eles falam? Em Pali, né? Então é uma língua que reúne aqueles que estudam a sabedoria do Buda. E a palavra panya, também relacionada a prajna, né, na palavra em sânscrito, é um termo que aí tem essa explicação do pra como intensificador, né, supremo, e o nha como consciência, conhecimento, compreensão. E compreensão do quê? Compreender o quê? Compreender a verdadeira natureza dos fenômenos, né? Ter a capacidade de compreender essas três coisas muito básicas que a gente observou na meditação: a impermanência, a anicca, dukkha, a insatisfação, e anatta, o não eu, ou a ilusão de que esse eu é algo concreto e fixo, né? Essa crença muito presente nas nossas experiências, né? E a gente vê que essa capacidade, sabedoria, ela está em várias listas do budismo. E uma delas é os 10 paramis, que a gente já navegou, né? Lembram? A gente fez várias práticas aqui sobre as virtudes, os 10 paramis, e a sabedoria era uma delas. Então, só voltando um pouquinho aqui para o eu, né? Por que que essa sabedoria do Buda enfatiza muito que a gente precisa compreender o que é o eu? Porque o eu ele está presente em todas as nossas experiências, né? Quando, por exemplo, eu me relaciono com um copo, né? Eu não me relaciono com o objeto copo somente pelo objeto, né? Eu uso meus sentidos, eu uso a minha memória do que é um copo. Talvez eu tenha uma lembrança de que eu bebi um copo igual a esse na casa da minha avó, né? E aí quando eu olho para o copo, já tem uma percepção, uma emoção, uma memória ligada à relação com esse objeto. Então tem um eu mediando a relação. Será que eu consigo realmente compreender o que é um copo? Ter um conhecimento sobre o que é esse copo mais profundo? Ou esse conhecimento está completamente ligado a quem eu sou? De repente, se eu botar uma pessoa da Papua Nova Guiné, sei lá, num território completamente outro, uma sociedade tribal, olhar para esse copo, será que ele vai compreender da mesma forma do que eu? Então, perceber que a nossa existência nesse mundo e a compreensão dos fenômenos, ela está profundamente ligada a essa construção de um eu. E não dá para tirar esse chip fora, né? Mas eu posso, quando me relaciono com as coisas, me lembrar que esse eu está informando a experiência. Então, de repente, aquela pessoa que eu tenho medo porque ela tem uma forma física, uma religião ou uma roupa que eu acho estranha, que talvez eu não esteja compreendendo aquela realidade de uma maneira mais profunda, porque se eu, cheio de experiências de preconceito, trauma, né, incompreensão, tá imprimindo algo na experiência de olhar para essa pessoa que veste uma outra roupa, é de outra etnia, né? Faz sentido o que eu estou falando aqui, trazendo sabedoria mais para esse campo relacional, né? E ontem, engraçado, eu tive um estudo, né, com a minha professora sobre os Yoga Sutras, né? Eu às vezes falo dela aqui, Ana Puba, né?
E a gente estudou um pouco sobre Nidra, que é sonho, sono, né? O sono, Nidra, a palavra em sânscrito. E o sono, ele é um momento em que esse eu, né? Ele pode aparecer como quando a gente sonha. Quando a gente sonha, a gente está num estado inconsciente, né? Mas a gente tem ali um personagem, né? Eu acordo, eu lembro, aí eu no sonho, né? Comi uma comida no sonho, né? Tem um eu até no momento do sonho, né? Olha como ele é presente na nossa percepção, né? Na nossa memória. Mas quando a gente tem um sono sem sonho, que é um sono profundamente restaurador, a gente acorda até e sabe, né? Ai, foi um sonho tão bom, nem tive pesadelo nem sonho. Parece que, né, a mente toda relaxou ali. E a gente deixou de existir naquele momento? Não, né? A gente estava presente ali, mas sem esse eu falante o tempo inteiro, né? E querendo agarrar a experiência. Então a gente já tem, em alguns momentos, até quando sonha também, uma percepção de era eu no sonho, mas não era eu, né? Às vezes eu apareço como outra pessoa no sonho, né? A gente se veste de outra pessoa, né, no sonho. Essa possibilidade de perceber que você pode experienciar as coisas sem tanto a ideia de eu, né? Não sei se fez sentido essa ponte, né? Volto para cá, mas é só como uma referência de poder compreender essas três características, né? No nível mais profundo. E a gente pode imaginar que sabedoria, ela tem alguns aspectos. Eu só trouxe três aqui, né? E aí vocês, se quiserem, a gente explora mais, né? O intelectual, que é a gente buscar textos, referências, professores, ter a nossa comunidade de estudo, ouvir os nossos amigos, família, né? Tudo isso é, de alguma forma, ter alguma coisa intelectual, ter conceitos que não precisam ser muito complexos numa língua difícil. Se você mora numa comunidade indígena, por exemplo, e você aprende sobre o rio, sobre a chuva, você está recebendo através dos mitos um conhecimento intelectual também, né? Que vai mapear e vai te dar bases para tomar decisões. Se pode entrar no rio ou não, como é que você fala com o rio para entrar no rio, né? Como é que você pede para o rio algo que você precisa. Então, existe essa sabedoria intelectual, existe a memória. Se eu não tiver memória, eu não consigo aprender, né? Eu preciso refletir sobre as ações que eu fiz no passado, e a criança faz isso o tempo inteiro, né? Quando tá aprendendo. Que lugares eu não posso ir que é perigoso, que comidas eu não gosto, né? A gente faz escolhas com base nessa sabedoria. E o ser humano aprendeu que comer comida podre faz mal, né? Que não pode comer fezes de animal, né? Nem de si mesmo. A gente vai aprendendo essa sabedoria baseada na memória. E a sabedoria intuitiva, que é mais um insight, ou quando eu experiencio algo e eu falo, uau, agora eu compreendi isso de uma forma diferente. Às vezes uma palestra que a gente ouve, um filme que a gente vê, um livro que a gente lê, uma conversa com um amigo, né, ou na terapia. Uau, nossa, eu vi agora, né? E esse insight, que às vezes pode ser pequeno, pode ser num silêncio meditativo, você compreende mais profundo, sem palavras, né? E isso pode mudar o seu comportamento, pode transformar a sua forma de se ver e ver o mundo. Faz sentido esses três aí? Então, a gente fez aqui, né, a nossa prática de... Opa, apareceu duas vezes aqui, deixa eu só corrigir. De ver a existência, né, que apareceu aqui duas vezes. Ver a impermanência, ver a existência de dukkha, compreender a ilusão de um eu fixo que controla a realidade. Isso são pontos importantes para alguém que quer cultivar a sabedoria no dia a dia. E se perguntar, o que são esses 5 agregados aqui que formam esse negócio que eu chamo de eu, né? Eu tenho um corpo? Como é que é esse corpo? Ele é feito de quê? Né? Como é que funciona esse corpo? Que elementos fazem parte desse corpo? Esse corpo, ele é frágil, né? Ele é infinito, né? Ele dura para sempre.
E como é que são as sensações que esse corpo sente? São agradáveis, desagradáveis, neutras? Então, alguém que quer compreender o que é esse eu vai se dedicar a essas perguntas, né? Ou essa observação enquanto medita, né? Vai ficar interessada nisso. E as minhas percepções? Quando eu vejo alguém na rua, eu já, né, tenho uma percepção ali, vem um receio, né? Como é que se constroem as percepções na minha mente? Eu sou muito impactada pelas coisas que me contam, que eu leio, né, que eu vi na minha infância. E as formações mentais e os pensamentos? O que eu penso durante o meu dia? Eu já acordo, já começo a ver notícias, já começo a imprimir na minha mente um monte de pensamentos e formas de pensar desde o início do dia. Como é que eu vou dormir no final do dia? Que monte de pensamentos estão aqui nessa cabeça, né? Qual é a higiene mental que eu faço no meu dia para cuidar dos meus pensamentos? E a consciência? Quem é essa consciência que está notando aqui tudo que eu estou falando, ouvindo, sentindo? Essa que nota, que não se envolve, que não se identifica, meu computador, minha casa, né? Ó, observa, uau, né? Sente medo, uau, né? Que nota o que acontece na mente e no corpo. Então, se dedicar a investigar isso pode trazer ainda mais sabedoria. Alguém que se dedica a investigar os 5 agregados do eu, ou quem eu sou, talvez esteja fazendo as perguntas certas, né, que precisam ser feitas. Mas também pode ser bastante assustador, né? Eu ontem conversei meia hora com uma pessoa que estava num profundo sofrimento, porque quando ela começa a se perguntar quem ela começa a achar que vai enlouquecer. E é uma pessoa jovem, uma pessoa que eu acompanho já há muito tempo. E, enfim, já tivemos um trabalho juntos e paramos de ter um trabalho juntos, mas ela sempre se lembra, eu lembro daquela prática que você fez comigo, pode fazer comigo no telefone agora? Eu, tá, vamos lá, vamos fazer juntos. E aí, esse medo de enlouquecer, ele vai diminuindo, porque realmente são perguntas que se eu não tenho uma resposta pronta, eu vou ter que ficar no não sei. Mas eu posso ficar no não sei e ficar numa curiosidade? Vamos descobrir juntos? Eu tenho que ter uma resposta agora, né? Então é perceber um pouco isso também, que a sabedoria não vai te dar respostas prontas, né? E talvez se perguntar sobre as 4 nobres verdades sejam também uma prática de sabedoria. Compreender que existe sofrimento, eu compreendo já, né? Eu já realizei isso de que existe, e existem causas do sofrimento. Eu já me dei conta de que tem causas, que a raiva, desejo, ignorância são principais causas do sofrimento. Eu já consigo reduzir essas causas. Existe possibilidade em alguns momentos da minha vida, eu já vejo que eu reduzo bastante o desejo, a ignorância e a raiva, e eu encontro um momento de espaço e liberdade agora, aqui nesse corpo. Então isso também é sabedoria. Então é reconhecer o que eu já sei e o que eu já consigo aplicar na minha vida. Senão também fica aquele, né? Eu tenho uma aluna que ela fala assim também, eu acho que eu não aprendi nada. Eu estou há tanto tempo me dedicando, eu faço estudos, eu não aprendo nada. Né? É um olhar para si mesmo de que não consegue ver que estava aqui e já está aqui, né? Mas que de repente numa linha daquilo que se queria, isso é muito pouquinho. Mas isso já tem uma direção. Agora é manter isso. Encontrar mais espaço nessa vida que é tão cheia de coisa, para que essas qualidades continuem a se desenvolver. Mas a gente às vezes olha para nós mesmos com um olhar muito duro, rígido, né? Julgador. Enfim, então, essa é a última frase aqui eu só deixaria para vocês como um estímulo, né? O Buda ele fala: o monge virtuoso, meu amigo Kotita, deveria observar com atenção, com sabedoria. Ou seja, não é só atenção, é atenção com sabedoria. Os 5 agregados do eu, isso que compõe o nosso eu, influenciados pelo apego. Deveria olhar para eles como impermanentes, como sofrimento,
como uma enfermidade, um câncer, uma flecha. Nossa, Buda, pesado, né? Dolorosos, uma aflição. Ou seja, ele está dizendo esses 5 agregados, corpo, sensações, percepções, formação mentais, são coisas que a gente se agarra querendo manter muito e que, na verdade, eles são frutos, eles geram muita aflição. Eu preciso olhar para eles com certo espaço, né? A forma como um agregado influenciado pelo apego, pela sensação, percepção, consciência, como um agregado influenciado pelo apego, ver as coisas como elas são. É isso que o Buda está falando, né? E aí, se ele fizer isso, a última frase, ele pode alcançar o fruto de entrar na correnteza. Ou seja, ele entrar na correnteza é um estado de despertar, é o primeiro estado, é o estado de Sotapanna. Quando ele compreende que esse eu, ele é impermanente, que eu não controlo tudo, que existe sofrimento, sim, faz parte da vida, mas que eu posso reduzi-lo, eu posso cessá-lo através da raiva, cobiça, ignorância, enfim, todo esse ensinamento que eu me torno já no caminho para a libertação, né? Eu já entro no rio e a correnteza já me leva no bom sentido, no sentido que me liberta. Então esse é o, digamos, o convite do Buda, que a gente se esforce um bocadinho, né? Nem que seja um pouquinho, para que a gente coloque a nossa vida em uma direção de mais liberação, de menos nó, de menos confusão, sabendo que é um mundo difícil mesmo, né? É um mundo com guerras, com ignorância, com consumo demais, com muita coisa difícil de olhar, né? Então é preciso que esse sistema crie alguma forma de também ver beleza, de também estar em ambientes com companhias sábias, de poder ver aquilo que cuida da vida e poder agir de maneira hábil, né? Senão a gente fica completamente levado por esse ambiente de muita dor, sofrimento, luto. Porque esse sistema é muito sensível, né? Ele sente, ele vê e ele fica muito tomado. Então, como é que eu existo nesse mundo, fazendo escolhas que cuidam da vida minha e dos outros, mas também não me deixo enlouquecer completamente pelo caos? Usando esse óculos da sabedoria, né, que me ajuda a olhar, ajuda a compreender, ajuda a acalmar o coração, né? Era o que eu queria oferecer para vocês, mas queria abrir agora uns minutinhos de partilha. Quem quiser trazer, falar, compartilhar, se faz sentido, se não faz, se é confuso, se é absurdo. Você tem algo que seja útil? Oi. Ah, Fabiana, tem uma inquietação, assim, que eu não sei nem se é, assim, tipo uma resistência, de que a gente pensar que existe o sofrimento, só pensar que existe sofrimento não alivia sozinho. Tipo, só saber que existe sofrimento não faz o sofrimento parar de acontecer. Ao contrário, pode ser o duplo, o de sofrer de saber que está sofrendo. Então, tem essa inquietação às vezes, né? Então, acho que para isso, sei lá, quando eu penso nisso, eu penso em acolhimento e compaixão, além da sabedoria. Eu não penso em sabedoria, penso em emoção, em acolhimento. Que sabedoria talvez na minha cabeça seja uma coisa racional, né? Mas eu acho que a ideia então aqui é ampliar. Te ouvindo, me vem que talvez não seja só reconhecer que existe sofrimento, seja botar uma lupa um pouquinho mais perto dele, né? Se aproximar. O que é sofrimento de fato, né? E aí o Buda vai apontar, nascer é sofrimento. Estar dentro do útero é tão bom, é tão seguro, né? Tá junto ali, né? E aí de repente se sai
E aí você tem uma vida humana desconectada de um outro ser. Você agora é sozinho, né? Você tem que se alimentar, respirar, defecar num corpo humano frágil. Então, se eu reconheço que desde o início dessa vida já existe sofrimento ali, envelhecer vai ser sofrimento, adoecer vai ser sofrimento, estar longe dos que eu amo é sofrimento, estar perto dos que eu não amo é sofrimento. Então ele define sofrimento e convida a gente, vamos compreender isso? Isso é verdade? E aí a gente vai alargando um pouco mais, né? Ah, eu vou ficar pessimista, né? Esse é o risco, né? Que muita gente fala. Porque, poxa, se desde bebê então é sofrimento nascer, então essa vida é só sofrimento. Não, calma. O sofrimento faz parte. Exatamente, ele tá ali, né? Como se fosse a base do bolo, né? Mas o bolo não é só ele, né? E aí existe uma capacidade de, numa vida humana, frágilzinha, super sensível, né? Com esse sistema biológico emocional super complexo, que sobe, desce, que chora, que, né? Como é que é possível ganhar alguma estabilidade, equanimidade, que aí ele aponta como sendo uma qualidade importante para olhar para o sofrimento? Senão eu, né, entro em desespero, né? Essa equanimidade que não é indiferença, que é uma capacidade de reconhecer, faz parte dessa vida, né? E esse coração, que aí você traz a compaixão, que não se fecha para o sofrimento, mas pergunta: como é que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Né? Como é que eu posso me acolher agora? Então, você está apontando para mim, não sei se é isso que você está dizendo, que só uma sabedoria intelectual e racional não basta, não basta só compreender o fenômeno, mas é preciso uma resposta para o sofrimento, né? E eu fico com Estou você sempre nisso. tentando me lembrar disso, Fabiana. Foi bom você ter colocado em palavras aí. É a minha investigação do momento. Como eu consigo me relacionar com coisas terríveis que eu tenho visto, né? E saber que existem pessoas sofrendo, né? E me emociono agora quando eu falo isso em diversos lugares do mundo. E pauso e relaxo o meu estômago, né? E olho para vocês e sinto a presença de vocês aqui, né? E volto a criar espaço para poder olhar para esse sofrimento, né? Que a vontade é ou pegar a mala e ir lá ajudar, ou, né, fazer alguma coisa. Parem agora, né? Vem um ímpeto de movimento corporal e físico de querer interromper o sofrimento que está acontecendo em vários lugares do mundo, né? Não só aqui dentro. Né? Mas qual é a sabedoria que me ajuda a colocar essa energia de uma maneira que eu possa fazer algo para reduzir o sofrimento e cuidar da vida nesse mundo, que seja possível nesse momento, entende? E não é fácil, eu tô sempre num dilema aqui, muito grande. E colhendo, às vezes, frutos de ações que às vezes vêm de um coração que sai falando, né? E depois, opa, será que eu falei de forma hábil e o outro não entendeu? E às vezes o outro vai trazer palavras dolorosas, né? E aí eu vou ter que me relacionar com isso, o fruto da minha ação, né? Eu falei de uma maneira e o outro respondeu de outra, e como é que. Então não é só a sabedoria, né? Tem muitas outras coisas aí, compaixão, saber falar a verdade da maneira hábil, saber quando não falar, né? São várias habilidades que a gente está treinando para viver em relação, né? Pausar e relaxar me ajudam muito. E a gente tem aprendido isso, né, com o Sai Tala também. Ajuda demais. Obrigada. Obrigada a você. Pause. Mais alguém? A percepção sobre sabedoria mudou um pouquinho? Ou aprofundou, ampliou? Ou não era isso que eu queria ouvir, né? Tem algo que ficou de fora?
Eu anotei mais duas coisas que eu não falei aqui, mas eu vou deixar como né, um extra aqui, né? Que é uma coisa que eu li sobre sabedoria que eu achei interessante, que ela é também um alimento, né? Assim como eu preciso comer comida para alimentar esse corpo, eu preciso comer sabedoria para alimentar essa mente, né, e coração. Então eu preciso estar atenta o que que eu alimento em mim e o que que eu mato de fome em mim. Porque existem algumas coisas em mim que eu preciso esfomear, que eu não quero alimentar. Tendências fortes aqui em mim. Que se eu ficar dando comidinha para essas tendências, elas vão, né, crescer e dominar as outras. Exemplo, tendência de perfeição, tendência de querer fazer as coisas muito rápido, tendência de achar que eu sei mais que o outro, tendência de estar com uma dor e querer compensar usando uma outra coisa que anestesia a dor, né? Então, é isso eu tenho que matar de fome, sem piedade, né? Essas minhas tendências eu não quero alimentar, mas que outras qualidades em mim eu quero alimentar? Aí nessas eu vou dar, que nem quando a gente vai na loja comprar vitamina, né? Vou dar vitamina, né? Vou dar alimentos bons para alimentar essas qualidades. Então, sabedoria também tem a ver com isso. E tem a ver com uma coisa que a gente falou num outro percurso: empenho. Os 4 empenhos, né? O empenho de desenvolver o que eu já tenho, o que já está presente, o empenho de levar à excelência o que eu já tenho, o empenho de evitar as tendências não saudáveis que existem já na mente, e o empenho de evitar que tendências não saudáveis entrem na mente. Aquelas que ainda não entraram, mas já estão na porta para entrar. Então, se eu tiver empenho também, ajuda muito na sabedoria, né? Sem energia nenhuma, sem esforço nenhum, o barco não sai do lugar, né? Fica ali balançando, né? E não pega, a vela tem que subir pro vento levar, né? Eu tenho uma pessoa já me aguardando aqui, eu preciso ir, mas queria deixar um grande abraço para vocês, dizer que eu volto dia 20, se tudo, né, funcionar, como eu acredito que vai. Se não, foi muito bom conhecer vocês, estar com vocês. Os Vai budistas dar sempre tudo fazem isso, certo, boa sempre se viagem, vai ser despedem. lindo. É Desculpa para se Sri eu fiz Lanka que algo você que não vai. foi hábil. Não é para Sri Lanka que você vai? Vai ser Sim, lindo. sim, Nossa, sim, manda fotos. sim, sim. Boa viagem, vai dar tudo Para, Fabiana, não fala assim, não. certo. Vou morrer de saudade. Até o dia 20 falta muito. Não posso ficar sem vir o tempo Vamos! todo, não. Para mim é muito difícil. Tudo começa a rolar. Para mim Olha, também. Para vejam mim lá o também. nosso canalzinho com os nossos vídeos, se quiserem ouvir um pouquinho, ouvir 10 minutos todo dia, também pode ser bom, né? Ou buscar também os seus livros, a sua prática pessoal, e a gente se vê. Mas isso é um hábito, né? Quando a gente viaja, geralmente a gente vai no mosteiro e a gente pede perdão por algo que tenha feito, agradece por tudo. Se a gente não se vê na próxima vida, a gente se vê, né? A gente faz isso como um Ah, hábito, tá. né? De também Faz de parte. cultivo, tá bem? Então, uma Ok. ótima, um ótimo dezembro para vocês. Nos vemos no finalzinho do mês. Um abraço grande. Até breve. Até breve. Tchau, Tchau. tchau.